Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, rezemos pela harmonia entre os casais, pela vivência do amor nas famílias e por aqueles que, vocacionados, se preparam para o matrimônio. Então, a primeira leitura está em Josué, capítulo 24, versículo 1 a 13. Josué, capítulo 24, versículo 1 a 13. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Nor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E, tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles. E os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, eu dei na vossa mão e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. Enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus e os cananeus, e os heteus e os girgaceus e os heveus e os jebuseus. Porém, eu os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. Não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então, essa primeira leitura fala, Josué, traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Então, que a gente possa, Josué aqui fala, tudo fala aqui ao povo, tudo que Deus fez por eles. E aqui, Josué fala, tirei vossos pais, aqui Deus falando através de Josué, Então, tirei vossos pais dos confins da Mesopotâmia, depois vos fiz sair do Egito e vos dei uma terra. Então, que nós possamos sempre agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, Pelas maravilhas que Ele faz sempre na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Naquele tempo, chegaram ao pé de Jesus os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, homem e mulher os fez? E disse: Portanto, deixará o homem e mulher os fez. E disse: Portanto, deixará o homem o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres.
Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, para os fariseus, o matrimônio era um contrato que poderia ser extinto pelo marido, escrevendo uma certidão de divórcio, conforme Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Sob esta base, perguntam a Jesus se era ou não permitido o divórcio. Então, afirmando a indissolubilidade do matrimônio, Jesus responde a partir de Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem, e o homem e mulher os criou. Então, e ainda ele fala: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, deixando para trás, né, qualquer tipo de ideia contrária à dignidade da mulher e do homem, a qual é fundamentada do matrimônio de Jesus. O que Deus uniu, o homem e o marido não separe. Então, quanto a Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1, Jesus trata essa lei transmitida por Moisés como permissão em caso de união ilegítima e por causa da dureza do coração do seu povo. Sendo uma permissão, não representa a plenitude da vontade de Deus. Então, as perguntas que a gente faz hoje para refletir são: primeiro, leia em Mateus capítulo 5, versículo 31 a 32. E depois responda para si mesmo e talvez converse com alguém a respeito. Em nossos tempos, o que é dureza de coração no caso de divórcio? Então, que a gente possa refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.